Pronto, show. Tá? Y igual a x2 menos 6 e y igual a 2 menos x2. Tá bom? Então veja, tá? Vamos nesse exemplo aí. x2 menos 6 também é um o quê? Né? É uma parábola. Concavidade voltada para cima. Duas raízes. Raiz de 3 e menos, raiz de 6 e menos raiz de 6. Tá certo? Então você tem aqui, ó. Tá? Ó. X e Y. Então você tem Y igual a x2 menos 6, né? O gráfico disso é uma parábola. Quais são as raízes? Quais são? Menos raiz de 6 e raiz de 6. Então, a parábola aqui com cavidade I passa por qual ponto? Quando o x é 0. Quanto é o Y? Menos 6. Estou desrespeitando a proporção, tá? Mas isso não influi no resultado. Então, você tem essa parábola aqui, com cavidade voltada para cima. Ok? Isso é a curva Y igual a quê? A x2 menos 6. Hã? O quê? O quê? As duas curvas. Não, qual é o problema? São duas curvas. Uma curva é y igual a x2 menos 6, a outra igual a y2 menos x2. Não tem problema. A outra é y igual a quê? A 2 menos x2. Y igual a 2 menos x2. Então, é uma parábola com cavidade voltada para baixo, tá? Igual a 2 menos x2. Então, passa por esse ponto 2. Quem são as raízes? Quem são? Menos raiz de 2. Menos raiz de 2. E qual é a outra? Quanto? Raiz de 2. Então, essa parábola aqui, ó, que eu vou desenhar de preto, tá? Com cavidade voltada para baixo. Concorda comigo? Essas duas parábolas, claramente, elas delimitam uma região do plano. Qual é a região? Ixi, não vai dar certo, não. Elas delimitam uma região do plano. Qual é a região? Essa região aqui, ó. Região ômega. Ok? Então você tem essa região ômega delimitada. Em X, qual é o intervalo de existência dessa região? Qual é? Vai desse ponto aqui a esse. Então, eu preciso achar esses dois pontos, que são pontos, são as abscissas dos pontos de intersecção. É tudo simétrico. Se não está simétrico, é por falta por erro do desenho. Tá? Então, solução. Primeiro, tem-se o quê? Eu preciso encontrar. Como é que eu encontro esses pontos? Resolvendo a equação, o quê? x2 menos 6 igual a quê? 2 menos x2. Isso é igual, se somente se o quê, hein? 2x2 igual a 8. 8, né? Que é se somente se x2 igual a 4.
que é se e somente se, x igual a 2, ou x igual a menos 2. Então, pronto. Os pontos desconhecidos não são mais, tá? Esse é o quê? Esse é o menos 2. E esse aqui é o 2. Então, daí, sendo ômega a referida região, sendo ômega a referida região, quem é a área de ômega? Quem é a área de ômega? É a integral de quanto a quanto? Menos 2 a 2. Do valor da função que está por cima, qual é que está por cima? 2 menos x2. Tá certo? Essa daqui faz o papel da minha função f, ó. Enquanto essa daqui é o papel da minha função g. O preto é y igual a quanto? A 2 menos quadrado de x. Faz o papel da g. E a preta faz o papel da f. Então, é o valor f de... É o valor quanto? É o valor f de x, que x está por cima, que é 2 menos x2, menos g de x, que é o quanto? x2 menos 6. Menos isso aqui. Então, fica o quanto, hein? Menos x2 mais 6. Integral em x. Tá? Vou colocar essa integral daquele lado lá. Esse lado aqui. Então, vamos. Veja. Isso é o quê? Isso é o quê? A integral de quanto? De menos 2 a 2. De quanto? De 8 menos 2x2. 8 menos 2x2. Lembrando a aula passada que a integral de uma função par no intervalo simétrico, isso aqui é uma função par, então fica 2 vezes integral de 0 a 2 de quanto? 8 menos 2x2, integral em x, que é igual a 2 vezes quanto? 8x, né? Integral de 8 a 8x, menos 2x3 sobre 3. Isso variando de quanto? De 0 a 2. Tá? Então, isso fica igual a 2 vezes o quê, hein? O valor dessa função no 2, que é no 0 a 0. Por isso que é bom transformar para essa forma aqui. Então, fica o quê? 8 vezes 2, que é 2 à terceira, de novo, vai. 2 à terceira, menos o quê? 2 vezes 2 à terceira, dividido por 3. Isso é quanto? 2 vezes, aí aqui, ó, 3 vezes 2 à terceira, menos 2 vezes 2 à terceira, dá 1 vezes 2 à terceira, ou seja, dá 2 à terceira sobre 3, que dá quanto? 16 sobre 3 unidades de área. Então, está aí a área da região ômega. Tá? A área da região ômega é isso. Transforma a integral para cá, 2. Então, fica 2 vezes integral de 8, 8x, integral de 2x2 menos 2x3 sobre 3. Isso de 0 a 2. Então, fica, dá 8 vezes 2.
Dá 2 a terceira, não. Está errado. Dá 2 a terceira, não. Dá quanto? 2 a quarta. Então vamos consertar isso aí. Né? Fica 8 vezes 2, que dá 2 a quarta. Ou seja, é 2 vezes 2 a terceira. Estou consertando. Isso aqui fica 2 vezes. Aí 3 vezes 2, fica 6 vezes 2 a terceira. Então isso aqui dá 4 vezes 2 a terceira. Sobre quanto? Sobre 3, entendeu? 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 vezes 2 a terceira. Então isso aqui dá quanto? Dá 2 a sexta. Dá quanto? 64 sobre 3 unidades diárias. Como eu errei uma vez, posso ter errado de novo, né? Vamos ver. Então fica o 2 aqui multiplicando. Fica 8 vezes 2 dá 16, que dá 2 a quarta, está aqui. Menos 2 vezes 2 a terceira. Então 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 4. 4 vezes 2, pronto, acertei. Tá ok? Tá aí, essa é a área dessa região. Bom, tá certo? Agora, tem um resultado que... vamos lembrar um resultado que diz o seguinte: toda função contínua leva um intervalo em outro intervalo. Isto é, a imagem de um intervalo por uma função contínua é outro intervalo. Isso é consequência do teorema do valor intermediário. Tá? Os 5 resultados importantes do cálculo 1, quais são? Está aceso, tal, está piscando. Está aceso, contínuo, está contínuo. Né? Os 5 resultados importantes: teorema do valor intermediário, regra da cadeia, teorema do valor médio, teorema fundamental do cálculo, tem 2 formas, né? Uma é consequência direta da outra, e o teorema da função inversa. Vamos agora ao teorema da função inversa, que diz como é que eu calculo, em existindo, a derivada da inversa em termos da derivada da função. Você tem uma função que é invertível, tá? Como é que eu calculo a derivada da inversa dessa função em termos da derivada da função? Isso é dado pelo teorema do valor intermediário. Para chegar, se você olhar as minhas notas, para chegar no teorema do valor, teorema da função inversa, você tem umas 5 proposições anteriores para chegar nele. Tá certo? A primeira proposição é a seguinte, ó. Tá? Eu preciso desta proposição para demonstrar. Proposição. Tá? Enunciado desta proposição. Sejam I e J um intervalo, tá? De fato, você vê como é que eu anunciei essa proposição aqui nas notas, para não ficar muito diferente do que está aqui, tá? Esse negócio de preparar a aula antes é osso. Tá? Seguinte, ó. Sejam I contido em R um intervalo, sejam I contido em R um intervalo, e F de I em J, e F de I em R, mudar um pouquinho em relação a F de I em R, uma função
contínua e injetiva. A proposição inicial, tá, diz o seguinte: se A é menor do que B, que é menor do que C, no conjunto I, tá, em I, você tem 3 números reais nessa sequência. Se A é menor do que B, que é menor do que C em I, então F de A é menor que F de B, que é menor que F de C, ou você vai ter F de A maior que F de B, maior do que F de C. É essa a proposição inicial que desemboca tudo, tá? Eu vou demonstrar essa proposição. Olha o que diz essa proposição. Se A é menor que B, que é menor que C em I, então isso aqui é verdade ou isso é verdade. Na hipótese da função ser o quê? Contínua e injetiva. Você sabe o que isso significa. Eu só vou provar essa, tá? Eu vou provar somente essa. Vou provar 2 proposições hoje. Essa e o teorema da função inversa. A prova. Ó. Admita as hipóteses, tá? Admita as hipóteses. Se A é menor do que B, que é menor do que C, se A é menor do que B, que é menor do que C, então, primeira conclusão é que há duas possibilidades somente. Quais são elas? O F de A é menor que o F de B, ou o F de A é maior do que F de B. De partida eu tenho isso. Por quê? Porque o A é diferente de B e a função é injetiva. Então, o F de A é diferente de F de B. Sendo os dois diferentes, eu tenho 2 situações possíveis somente. F de A é menor do que F de B ou F de A é maior do que F de B. Suponha que F de A é menor que F de B. Isso aqui é um exercício muito interessante de demonstração, principalmente para os alunos do bacharelado, tá? Para você entender esse tipo de coisa. Suponha que F de A é menor do que F de B. E que o F de B seja maior do que F de C. Eu vou chegar a um absurdo, tá? Eu vou chegar a um absurdo. Por que eu vou chegar a um absurdo? Porque se F de A é menor do que F de B e F de B é maior do que F de C, então eu tenho 2 possibilidades. Então, de novo, há 2 possibilidades somente. Quais são elas? Se o F de B é maior do que o F de C, eu posso ter isso, ó. F de B maior do que F de C, maior do que o F de A, porque eu tenho isso. É o caso que o F de C está em quê? Entre F de A e F de B. Ou eu posso ter isso. Ou eu posso ter o quê? F de B maior do que F de A, maior do que
F de C. Tenho essas duas possibilidades. Ora, se no caso em que olha aqui,